Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Carlos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 dicas para vocês terem um tratamento perfeito nas imagens de vocês. A primeira dica vai ser a separação de frequência, então eu vou mostrar como que funciona a técnica de separação de frequência para você trabalhar a textura separada das cores, uma técnica que é muito importante para você conseguir alcançar resultados profissionais. Depois da separação de frequência, a gente vai trabalhar o Dodge and Burn para você conseguir dar mais volume para suas fotografias, né, iluminando e sombreando locais de forma global e pontual para você ter uma fotografia ainda mais profissional. Além disso, a gente vai falar também na terceira dica de nitidez, né? Então você vai aprender a aumentar a nitidez com Dodge and Burn pontual e também aumentar a textura da sua pele no tratamento de imagens, né, para ter uma fotografia ainda mais interessante. Na quarta dica, a gente vai falar de colorização, a gente vai aprender a igualar o tom de pele e ter uma tonalidade ainda mais bonita, né, na fotografia de estúdio ou qualquer outro tipo de fotografia que você esteja tratando. E para fechar, a gente vai aprender a salvar o nosso projeto depois de pronto, algo que é muito importante e que muita gente peca, né? Muita gente sabe aplicar as técnicas, mas na hora de salvar, salva errado e perde toda a nitidez, perde todas as cores. Então eu vou mostrar de forma fácil, rápida e muito prática como que você salva o seu arquivo para poder enviar para o seu cliente ou para poder publicar aí nas redes sociais. Então, vem comigo nessa aula. A primeira dica, galera, é vocês trabalharem com separação de frequência no Photoshop. A separação de frequência consiste em você separar a textura da pele das cores. Então você vai conseguir tratar as cores, você consegue observar que tem alguns probleminhas aqui de olheira e tudo mais, e você vai conseguir tratar isso sem prejudicar a textura da pele. Então, é um dos erros dos iniciantes que estão aí começando a fazer tratamento de pele, conseguem ali tratar a cor, mas perdem a textura da pele. Então, a técnica de separação de frequência, que é a primeira dica desse vídeo, consiste em você separar a cor da textura e você consegue trabalhar as duas separadamente. E como que a gente faz isso, né? Eu tenho aqui a minha fotografia aberta no Photoshop e eu tenho aqui apenas uma camada. Eu vou duplicar essa camada 2 vezes com o atalho Ctrl J no teclado. Então, Ctrl mais J, dupliquei 2 vezes e eu vou nomear essas camadas aqui. A primeira camada eu vou colocar baixa frequência e a segunda camada eu vou colocar alta frequência. Ok? Então eu tenho aqui 3 camadas, a alta frequência, a baixa frequência e aqui eu tenho a minha camada original, ok? Feito isso, galera, eu vou ocultar a alta frequência por enquanto, vou vir aqui na baixa frequência em filtro, desfoque gaussiano. O desfoque gaussiano consiste em você remover a textura da pele, né? Então se eu der um zoom aqui, ó, eu vou dar um zoom com Ctrl mais no teclado, você percebe que a textura da pele ela já sumiu um pouco, ó. Se eu desmarcar aqui o visualizar, aquela textura sumiu, né? Porém, eu consigo ainda ver a minha fotografia, eu consigo ver as imperfeições. Por quê? Eu não estou usando um raio muito alto, um pixel muito alto aqui, então tá 4,8. Porém, se eu aumentar e colocar 55, eu tiro a textura da pele, mas eu não consigo ver as imperfeições. Então você tem que achar um valor aí entre 5, mais ou menos 4 e 10. Entre 4 e 10 já é o valor ideal. Mas para fotografias de alta qualidade, quando você tira ali uma foto com a câmera profissional, você usando um valor aqui mais ou menos de no máximo 5, já resolve e a gente já consegue transformar aí em baixa frequência, ok? Então vou usar o valor de 5, vou dar um ok, mas ainda não acabou. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui na minha alta frequência, vou revelar a minha alta frequência aqui com o olhinho, venho agora em imagem, aplicar a imagem, e agora eu venho aqui ó, na camada, eu vou escolher a baixa frequência. Por quê? Dessa alta frequência, né, quando eu abro aqui esse aplicar a imagem, eu estou falando para ele poder fazer uma subtração, é uma calculadora de subtração do Photoshop. Então o que eu estou falando? Photoshop, remove da minha alta frequência tudo relacionado à baixa frequência, então as cores. Por que as cores, né? E ele vai remover somente as cores. Porque quando eu fui lá na baixa frequência e coloquei desfoque gaussiano igual a 5, eu removi a textura. Então, se eu subtrair os dois, eu não vou perder a textura na minha alta frequência. Vocês vão ver isso na prática. Então, eu vou marcar aqui baixa frequência. No canal eu deixo o RGB. Aqui, caso o seu esteja marcado inverter, você desmarca, ok? Na mesclagem,
normalmente vem multiplicação selecionada. Então eu mudo aqui para subtrair. Então vai ficar dessa forma. Na opacidade eu deixo em 100, na escala eu deixo 2 e no deslocamento 128. É muito importante vocês manterem esses 3 valores aqui. A galera às vezes manda mensagem aqui no canal falando: pô, Carlos, a minha alta frequência não ficou com esse fundo cinza, ficou com fundo preto, ou ficou com fundo branco, ou então não ficou do jeito que você está mostrando. Tentem se atentar a esses valores, beleza, galera? Então, opacidade 100, escala 2, deslocamento 128. E lembrando que aqui as duas opções estão desmarcadas. Então, ó, se tiver marcado, você vai lá e desmarca, ok? Então eu vou dar um ok aqui e vai estar dessa forma. Se eu der um Ctrl mais aqui, ó, vocês conseguem perceber que está um fundo cinza. Esse fundo cinza é considerado neutro para o Photoshop, né? Então não é considerado uma cor, no caso aqui da camada. E eu tenho aqui as texturas, tá vendo? Eu consigo ver uma textura aqui, né, nas cores de branco e preto, tá vendo? Ah, Carlos, mas e agora? O que eu faço? Vai ficar dessa forma a fotografia? Não. Para finalizar, né, a nossa base da separação de frequência, da técnica de separação de frequência, você continua aqui com a alta frequência selecionada e você vai mudar aqui o modo de mesclagem de normal para luz linear. Beleza, a nossa fotografia voltou ao normal. Pode parecer que não aconteceu nada, mas aconteceu sim. Você agora tem a sua fotografia original, porém separada aqui em alta e baixa frequência. E o quão incrível isso é? Você vai conseguir aqui na alta frequência trabalhar a textura e se eu ocultar a textura, eu tenho aqui apenas as cores e vocês vão ver isso na prática. Então, vem comigo. Com a baixa frequência aqui selecionada, galera, eu ocultei então aqui a minha alta frequência, ok? É importante você ocultar. Seleciona a baixa frequência e você vai selecionar aqui o pincel de mistura. Se o seu pincel estiver dessa forma, esse não é o pincel de mistura. Você consegue observar aqui as opções na parte de cima. Para selecionar, você segura com o botão esquerdo do mouse e vai aparecer essas opções do grupo de pincéis e você seleciona o pincel de mistura. Selecionando o pincel de mistura, vão aparecer essas opções: molhado, carregado, misturado, fluxo, beleza? Você vai manter essas opções aqui, ó, 80%, 75%, 15%, 20%, 0%, 0% e aqui em todas as camadas, caso esteja marcado, você vai desmarcar. Aqui também na caneta, se estiver dessa forma, você desmarca. Beleza, galera? Tentem sempre manter da forma como eu estou mostrando para vocês aqui no tutorial. Feito isso, eu vou começar a trabalhar, né, as cores. Lembrando, para pegar a cor, galera, eu uso o atalho do teclado. Ó, seguro o Alt, vai virar esse alvozinho e eu pego a cor, ok? Ó, virou o alvinho, pego a cor e vou passando aqui, ó, na cor, tá vendo? Então, ó, peguei essa cor clara e vou mesclando aqui. Então a baixa frequência consiste em você unificar um pouco mais as cores, deixando tudo de forma mais suave. Só lembrando, ó, aqui tem uma sombra, tá vendo? Essa sombra aqui, se você unificar, ela vai ficar parecendo uma boneca, ó. Se eu passar dessa forma, ó, você tira todo o volume do rosto. Se for do seu gosto, ok, mas eu não recomendo. Você tem que trabalhar as imperfeições. Tomem sempre cuidado com as partes onde bate brilho e sombra na pele para você manter o volume. Então deu Ctrl Z, voltou aqui. Agora, ó, pega essa cor aqui próxima, né? Lembrando, galera, não adianta você pegar essa cor aqui, ó, com o Alt, ó. Segurei o Alt, pego a cor dando um clique com o botão esquerdo e solto o Alt. E eu vou começar a passar. Se eu pegar essa cor aqui e passar na pele toda, não vai ficar legal. Então você tem que fazer o quê? Aonde você está corrigindo, por exemplo, aqui do lado do nariz, ele fica com a cor diferente aqui da bochecha. Então eu tenho que pegar essa cor aqui ao lado do nariz, seguro o Alt, vai virar esse alvo, dou um clique com o botão esquerdo, solto o Alt. Então eu peguei essa cor e eu vou passar aqui. Então eu vou manter o volume da minha fotografia e você vai conseguir aí manter a sua fotografia com um tratamento profissional. A mesma coisa aqui no brilhozinho. Se eu pegar essa cor aqui e passar nesse brilho, ó, olha lá, eu tiro o brilho, mas eu não quero tirar esse brilho. Então eu seguro o Alt, pego esse brilhozinho e espalho mais ele dessa forma, para ficar mais suave. Eu posso até pegar esse brilho e passar, ó, para evidenciar um pouco mais aqui em cima do nariz, tá vendo? Olha lá. Vou passando aqui e eu vou suavizando a pele, ó, para ela ficar com um aspecto mais profissional, mais suave. A mesma coisa aqui, ó, em cima da sobrancelha, no caso embaixo, né? Eu vou suavizando, tá vendo? As cores aqui, ó.
Olha como que fica interessante. Ah, mas eu quero ver como está ficando original. Você vem aqui na alta frequência e aperta no olhinho para revelar. Olha lá. Olha o antes e o depois. Olha como que já deu uma suavizada só nessa parte onde eu já mexi. Tá vendo? Então eu oculto novamente a alta frequência, venho na baixa com um pincel de mistura selecionado e eu vou suavizando, tá vendo? Ó, vou pegando as cores, a todo momento eu tô com o Alt selecionado, ó, seguro o Alt, pego a cor, solto o Alt. Então eu fico com o dedo em cima do Alt, ok? No teclado. E eu vou suavizando, ó, tirando esses fiozinhos de cabelo, ou então deixando eles menos aparentes, não chamando tanta atenção. A mesma coisa aqui do lado, ó, seguro o Alt, pega essa cor aqui do lado, e ó, eu vou dar mais destaque para essa sombra aqui ao lado do rosto, tá vendo? Posso diminuir o meu pincel, lembrando que para diminuir o pincel, o atalho, ó, seguro o Alt, seguro o botão direito do mouse e ó, para o lado direito e para o lado esquerdo eu aumento e diminuo o pincel. Para cima e para baixo eu deixo o pincel mais suave ou mais duro, tá vendo? Eu tô mexendo ali na dureza do pincel. Eu costumo trabalhar com um pincel bem suave, próximo de zero, e um pincel não tão grande, mas também não tão pequeno, ok? Sempre mediano. A não ser que eu vá fazer algum detalhe, eu trabalho o pincel menor, ok? Então eu vou passando aqui, ó, dessa forma, posso diminuir um pouquinho mais, e eu vou suavizando, tirando, né, esses detalhezinhos que deixam a pele com aspecto, né, mais amador. Então eu quero deixar essa pele com aspecto de revista, para você poder colocar, né, na revista e ela ficar com aquela aparência profissional, beleza? Beleza, galera, então eu já fiz aqui os tratamentos das cores, né? Eu acredito que já estão com cores bem mais interessantes, né? Lá, profissionais. Se eu revelar aqui a minha alta frequência, olha como que essa pele já está. Olha o antes e o depois. Eu deixei essa pele bem mais suave, né? E agora o que eu faço na alta frequência? Eu venho aqui, seleciono a alta frequência e eu vou analisar alguns pequenos probleminhas que tem de textura, né? Então, a gente faz o tratamento primeiro na baixa frequência das cores e depois a gente vai refinar isso analisando as pequenas texturas. Mas, para eu corrigir as texturas, eu não uso o pincel de mistura, eu uso aqui a ferramenta Carimbo e normalmente eu coloco aqui a opacidade em 100%, fluxo em 100% também. E aqui na camada, né, se tiver aqui todas as camadas, eu marco camada atual, ok? Lembrando que eu estou com a alta frequência selecionada. Não adianta eu selecionar a baixa frequência e começar a usar o carimbo, que vai dar problema. Então eu seleciono a alta frequência. E eu vou dar um zoom, galera, para poder ver ó, alguns probleminhas que tem às vezes de textura. E como que eu corrijo? Ó, por exemplo, aqui próximo aqui do cantinho dos lábios, eu seguro o Alt, pego a referência com o botão esquerdo, solto o Alt e eu vou passar. Então ele vai copiar onde está o maisinho ali, tá vendo? Ó, a mesma coisa aqui, ó, pego e vou copiando, ó, pego aqui, passo aqui. Então, aonde, né, acaba chamando um pouco a atenção, eu vou passando para poder deixar mais suave, mais uniforme, né? Aí vai a gosto de vocês também. A mesma coisa no fio de cabelo. Se eu quiser deixar mais discreto, olha lá, ó, eu passo aqui e eu deixo mais discreto, tá vendo? Então, fica dessa forma. Eu tiro, né, os fiozinhos de cabelo exagerado, porque eu já fiz o tratamento das cores, então quando eu venho para alta frequência fica tudo mais fácil, né? Então tem que seguir essa ordem. Primeiro a baixa frequência, depois a alta, para você ter uma eficiência melhor aí no seu tratamento de pele, ok? Usando a técnica de separação de frequências. Então é muito rápido, muito simples, muito prático, galera. Depois que você faz a separação de frequências, usando, né, a baixa ali, fazendo o tratamento da baixa frequência, para fazer a alta frequência fica muito fácil. Então eu tiro aqui ó, o exagero aqui, chamando a atenção, essa linha aqui divisória. E eu acredito que a textura da pele, ó, ela tá praticamente que perfeita, né? A pele da modelo não é tão difícil de tratar. Então aqui, ó, eu consigo deixar dessa forma. Olha como que fica incrível.
Porém, né, eu perdi um pouco do volume, a gente vai mostrar isso na próxima técnica. Mas aqui na mão, ó, ainda ficou uma marquinha aqui dos ossos das mãos. Então eu vou tirar aqui essa marquinha, tá vendo? Ó? Porque eu tirei isso na baixa frequência. Esse exagero chamando atenção ali nas mãos, tá vendo? Então agora ficou mais interessante. Olha o antes e o depois. Tá vendo? Ficou uma mão mais suave, não chamando tanta atenção. Ó. Aqui essa textura também. Então olha o antes e o depois, ok? Então a gente já tem aí, né, um tratamento de pele muito profissional usando a técnica de separação de frequência. Essa é a primeira dica. Agora a gente vai para a segunda, que é para amplificar o volume da pele, usando a técnica de Dodge and Burn. E para trabalhar com Dodge and Burn, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas camadas. Dois, ok? Duas camadas em branco. Essas duas camadas eu vou mudar o modo de mesclagem normal para luz indireta, ok? E eu vou nomear, ó, aqui vai ser o Burn e aqui vai ser o Dodge. O Dodge consiste em quê? Em você iluminar partes que já tem iluminação, ou seja, você vai dar aquele toque mais branquinho, aquela luz mais clarinha, e no Burn você vai escurecer partes de sombra, ok? Então eu vou ocultar, ou posso até deixar aqui o Dodge por enquanto, né? Não vou nem ocultar não, porque ele não tem nada. Vou selecionar o Burn, vou selecionar agora o pincel comum, não é o pincel de mistura, pincel normal. Boto o fluxo aqui em 5%. Ok? Opacidade em 100% mesmo. Vou mudar a cor para o preto e eu vou analisar os pontos onde bate sombra que não estão aparecendo tanto, que eu perdi ao fazer a separação de frequência. Então aqui ao lado do nariz eu gosto de passar. E eu uso sempre o pincel muito com a dureza em 0 para poder ficar bem suave. Então olha lá, ó, vou passar aqui. Ó. Olha como que deixou mais aparente aquela sombra ali do lado do nariz. Porém, galera, eu faço forte, tá vendo? Tá um pouquinho exagerado. Depois eu vou trabalhar a opacidade de modo geral e vocês vão entender melhor. Então aqui, ó, do lado eu posso amplificar um pouquinho também. Aqui nessa parte. Na parte das sobrancelhas só um pouquinho. Tá vendo? A sobrancelha não ficar com aspecto estranho. Aqui na maquiagem eu passo um pouquinho também. Tá vendo? Para mostrar um pouco mais a maquiagem. Olha lá, ó. Aqui nos cílios um pouquinho, é interessante passar também, são partes de sombra. Aqui do lado da testa, ó, para a testa não ficar tão grande, um pouquinho na parte de cima aqui da testa também, tá vendo? Aqui embaixo do maxilar, mais ou menos, ó, para parecer que o rosto é mais fino. E a gente vai vendo aí pontos que batem sombra, para a gente poder ir escurecendo. Aí vai a gosto também. Então eu gosto de passar um pouquinho embaixo do nariz, tá vendo? Ó? Passo um pouquinho embaixo aqui do nariz, um pouquinho nessa parte aqui em cima dos lábios, tá vendo? Então eu passo bem forte mesmo, para depois eu trabalhar a opacidade, tá vendo? Essa parte de trás aqui, né? Posso passar um pouquinho mais nos cílios aqui, ó, tá vendo? Na maquiagem, se eu quiser evidenciar um pouquinho mais. Olha que legal que vai ficando. Então, olha o antes e o depois do Burn, tá vendo? O Burn, ele escurece, ele acaba escurecendo e você consegue ter, né, um pouco mais de volume, né, na sua fotografia. O volume consiste em quê? Em você conseguir definir como que a luz está influenciando no seu assunto, no seu objeto ou na sua modelo, ok? Agora, galera, eu acredito que já tá bom aqui o meu Burn. Eu vou trabalhar só um pouquinho olhando para a fotografia, né, a opacidade. Então eu vou diminuindo olhando para lá, ó. Olha lá, tá vendo? Posso aumentar até um pouquinho mais um pouco. Eu acho que aqui tá ok, 80%. Então olha o antes e o depois, tá vendo? Eu consegui dar um volume bem interessante aí para a nossa fotografia. Agora eu vou vir aqui no Dodge. O Dodge eu vou clarear. Então venho no pincel, mantenho o fluxo em 5%, opacidade 100, e eu vou inverter aqui a cor, ó, do foreground e background, vou colocar o branco em cima. E eu vou ver aonde bate as luzes, ó. Aqui em cima do nariz, aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, vou pintando, deixando um pouquinho mais próximo do branco, tá vendo? Ó, mais claro um pouquinho. Em cima dos lábios aqui eu gosto de passar também, ó, tá vendo? Para dar um volume maior para os lábios, ó. Olha como que fica legal. Aqui um pouquinho em cima também. Então a gente vai brincando, ó, na maçã do rosto aqui, um pouquinho mais aqui assim, um pouquinho em cima das sobrancelhas assim, ó.
para dar um volume a mais, tá vendo? Se eu quiser, eu posso passar um pouquinho nos olhos, ó. Só para clarear um pouquinho. Então a gente vai brincando aqui, ó, no maxilar, eu passo embaixo. Então eu passo aqui para dar mais evidência no maxilar, tá vendo? Aqui assim. No nariz aqui eu acho que tá bom, né? Posso passar um pouquinho aqui assim, ó, para dar mais volume do contorno do nariz. Aqui na mão eu passo um pouquinho aqui assim, ó, que é onde bate mais luz na parte de cima da mão. Tá vendo? E passa um pouquinho aqui no pescoço, que é onde bate luz também, né? Feito isso, eu acredito que já está ok. Posso passar, se eu quiser, um pouquinho aqui no cabelo assim, ó. Olha que legal. Olha como que dá uma evidência maior para os detalhes do cabelo, tá vendo? Olha o antes e o depois, tá vendo? Olha que incrível, galera. O Dodge, o poder do Dodge em Burn, tá vendo? Eu posso diminuir agora só um pouquinho a opacidade, bem pouquinho mesmo, ó. Próximo de 85, olha lá, antes e depois, tá vendo? Eu vou selecionar os dois aqui, ó, seguro o Ctrl, seleciono o Dodge e o Burn, Ctrl G agora, tá vendo? Então aqui, Dodge and Burn, então Dodge, né, em B, né, de Burn. Então se eu ocultar o meu Dodge em Burn, olha a diferença de volume que dá na minha fotografia, tá vendo? Então essa é a segunda dica para você que quer ter um tratamento de pele profissional, né? Um tratamento de imagem profissional. A terceira dica eu gosto de falar em relação a detalhes e também da nitidez. Então a gente tem como objetivo, né, nessa terceira dica, amplificar tanto cores como o volume de detalhes, né? Eu chamo de Dodge and Burn pontual, assim como a textura. A textura tá ligada também ao Dodge and Burn pontual. Esse Dodge and Burn que a gente fez, né? Eu gosto de dizer que esse aqui é um Dodge and Burn global, né? Um Dodge and Burn onde a luz bate e você tem ali um volume, né? Tem uma noção de como essa luz está batendo ali na sua modelo. O Dodge and Burn pontual, galera, consiste em você dar mais destaque para os olhos, né, alguns detalhes pequenos do nariz, a boca, eu consigo deixar, né, essa boca um pouco com mais cor, mais volume, usando aqui um burn. Então vai ser a mesma coisa. Então aqui eu vou criar uma pastinha de Dodge and Burn pontual, ok? Esse Dodge and Burn pontual, como que ele funciona, né? Eu vou criar também duas camadas, é a mesma coisa. Nessa camada aqui eu vou colocar, né, luz indireta e na segunda luz indireta também. Então aqui na de baixo, galera, eu vou colocar como Burn. Então venho para a cor preta e o Burn eu gosto de passar, ó, esse Dodge and Burn bem pontual, bem de pertinho. Eu passo aqui nesses detalhes do nariz, tá vendo? Aqui nesse contorno do nariz também. Então, ó, passo um pouquinho aqui assim, ó, só nessa parte. Aqui também para poder rolar uma divisão. Um pouquinho aqui assim, ó, só um pouquinho mesmo. E eu vou passando um pouquinho mais nos lábios, ó, para dar um volume a mais, tá vendo? Nessa parte de dentro dos lábios, aqui. Então eu consigo, ó, dar uma evidência maior para os lábios, tá vendo? Olha que legal. Então, ó, olha o antes e o depois. Já consegui dar um volume melhor. Chego bem pertinho agora e passo aqui, ó, nessa parte aqui dos cílios, tá vendo? Dos olhos aqui, ó, posso passar um pouquinho aqui também. E um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte preta, a mesma coisa aqui. Então é um Dodge and Burn focando mais nos detalhes, para a gente ganhar um pouco também de nitidez. Então, ó, passo um pouquinho aqui em cima, se eu quiser eu posso passar um pouquinho na sobrancelha só nos detalhes, ó. Então não é a mesma coisa do Dodge and Burn global, que eu passei de forma meio que geral. Passo um pouquinho mais aqui na maquiagem também. Então é mais detalhado esse Dodge and Burn, tá vendo? Então olha como que ele dá uma diferença. Agora eu venho no Dodge, né? Mudo para cor branca. Lembrando que esse é o Dodge and Burn pontual. E eu posso vir aqui clarear um pouquinho os dentes, ó, com o Dodge, tá vendo? Nas partes onde bate em brilho. Então, olha lá, eu vou clareando um pouquinho, ó, dando mais luz ali para a parte dos dentes. Aqui onde bate luz, ó, bem de pertinho, eu vou passando também. Então, olha como que vai ficando legal, tá vendo? Eu passo um pouquinho aqui, aqui no nariz também, ó. Tá vendo?
A mesma coisa nos olhos, bem de pertinho, eu vou passando só nas partes dos cat lights, ó. Aqui da íris também, ó. Na parte branca dos olhos, para deixar mais claro. Nesses detalhezinhos aqui, ó, para dar mais volume. Mesma coisa aqui, ó. Da íris. Olha que incrível que vai ficando a nossa fotografia. E a parte aqui branca, tá vendo? Passa um pouquinho aqui nessa parte onde bate luz nos olhos. Gosto de passar um pouquinho aqui, ó, no cantinho também dos olhos, ó. Olha que incrível que fica, galera. Olha o antes e o depois. Não parece, mas dá uma diferença, tá? Se eu, ó, ocultar aqui a minha camada de Dodge and Burn pontual, olha o antes e o depois. Dá uma diferença, parecendo que a fotografia lá fica mais nítida, com mais volume de forma pontual. Tá vendo? Então, ó, é um Dodge and Burn, ó, já tinha Dodge and Burn, ficou muito bom, mas agora com Dodge and Burn pontual, dá mais detalhes, fica ainda mais interessante. Se eu achar que tá forte, eu diminuo só um pouquinho a opacidade do grupo, tá vendo? Então, ó, antes, depois. Olha que incrível que fica, tá vendo, galera? E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou usar o atalho do teclado Ctrl, Alt, Shift, E, né? Vai unir todas as camadas, dou mais um Ctrl J, só para ter como backup, e eu vou vir aqui em filtro do Camera Raw. No filtro do Camera Raw, eu vou trabalhar um pouco mais os detalhes, então eu quero aumentar um pouquinho mais a nitidez. Então eu vou dar um zoom, né? E vou aumentar um pouquinho aqui a textura, ó. Se eu aumentar muito, ó lá, fica um negócio exagerado. Então eu gosto de colocar aqui no máximo o valor de 10, mas eu vou colocar aqui o valor de 7, ok? Vou vir agora aqui em detalhe, vou aumentar um pouquinho a nitidez aqui assim, ó, e vou diminuir aqui o detalhe, ó. Vou deixar ele mais baixo para não ficar exagerado. Posso até diminuir um pouquinho aqui, aumenta um pouquinho o raio. Olha como que fica interessante, ó, o antes e o depois. Pode não parecer, galera, olha o antes e o depois, ó, tá dando um pouquinho mais de nitidez. Olha os cílios, ó, tá vendo? É assim que você dá a nitidez aí na sua fotografia para ela ficar incrível, tá vendo? Então, vim aqui no painel, né, na aba de detalhes, e aqui no básico eu aumentei um pouquinho a textura também. O que eu posso fazer ainda? Aumentar um pouquinho aqui a claridade também, colocar um valor de 4 aqui mais ou menos, né? Então vai dar, né, um volume a mais também na sua fotografia. E eu vou dar aqui um OK. Feito isso, eu já tenho aí uma nitidez bem mais interessante na nossa fotografia. E agora a gente vai para a quarta dica, que é o tom, né? A cor da sua fotografia, o tom de pele, para você ter ali um tom de pele ou uma cor profissional na sua fotografia. Em relação à cor, galera, a gente consegue trabalhar de diversas formas no Photoshop. Você pode trabalhar com a camada de matiz e saturação, com a camada de cor seletiva, você pode criar uma camada e mudar o modo de mesclagem, mas eu gosto de trabalhar com a cor seletiva e a matiz e saturação. Ok? Se vocês observarem aqui na nossa fotografia, isso é normal. Quando você trabalha com flash, né, a sua fotografia ela pode ter uma cor aqui e aqui, ó, tá vendo que tem uma saturação mais forte, parecendo que tá mais amarelada? A gente vai corrigir isso aqui primeiramente. Então eu vou criar aqui uma camada de matiz e saturação. O que eu consigo perceber aqui em relação ao tom de pele é que tem o que aqui? Vermelho e amarelo. Eu vou vir primeiro aqui no amarelo, tá? E eu vou diminuir um pouco a saturação. Vou diminuir até bastante, tá vendo? Então ele já consegue ficar com a cor bem mais interessante, não fica com aquela invasão de amarelo, né? E fica parecido aqui com a cor mais de cima. Então eu vou diminuir dessa forma bastante. Vou inverter essa máscara para poder ocultar, né, esse amarelo que eu estou ajustando. Então Ctrl I. E agora eu vou vir com o meu pincel na cor branca, opacidade e fluxo em 100%, vou selecionar a máscara e eu vou pintar apenas essa parte, né, onde o amarelo está exagerado, porque nessas partes aqui, ó, não está exagerado, na parte da mão, aqui na parte de cima, então eu vou ir passando aqui, ó, somente nessas partes aqui da orelha, aqui, ó, onde começa a ter uma sombra mais aparente. Então, ó lá, passo dessa forma e beleza, ó, antes e depois, tá vendo? Eu consegui igualar a minha fotografia de modo geral. Por que eu vou igualar? Porque depois eu vou amplificar as cores. Então, se eu fosse amplificar as cores de modo geral na fotografia, sem fazer esse ajuste pontual, né, que estava dando a diferença, ia ficar estranho. Por quê? Aqui eu ia conseguir deixar mais forte, que está uma cor mais fraquinha, e aqui que já estava mais forte ia ficar exagerado.
Então, ó, eu fiz esse ajuste pontual. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar uma camada de cor seletiva, vou vir nos meus vermelhos e vou colocar um pouquinho de amarelo, talvez. Ó, um pouquinho só de amarelo, posso colocar um pouquinho de vermelho também, ó. Só um pouquinho só. E aqui nos pretos eu posso aumentar um pouquinho, ó lá, para deixar um pouquinho mais forte essas cores, né, e dar mais contraste para a cor. Então, lembrando que eu estou marcando aqui absoluto também, pode ser que o seu venha marcado relativo. Eu gosto de trabalhar no absoluto, pois o efeito ele acaba sendo aplicado com mais intensidade, eu consigo ver melhor esse efeito do cor seletivo. Então, olha o antes e o depois. Tá vendo? Eu consegui dar uma cor bem interessante para a fotografia, né? Eu posso vir aqui nos pretos ainda e colocar um pouquinho de ciano, se eu quiser, né? Olha lá, eu coloco só um pouquinho de ciano, vai afetar a parte dos pretos, né? Então deixando a cor mais natural, não tão amarelada e focando mais no tom de pele. Então olha o antes e o depois, tá vendo? Olha que interessante, galera. Então, ó, sem o ajuste aqui, ó, pontual, olha como que ficou muito forte e agora com o ajuste pontual aqui igualando toda a pele, tá vendo? Olha o antes e o depois. Olha como que fica um tratamento de pele super profissional, né? Então essa foi a quarta dica e para finalizar a gente vai para a quinta dica agora, que é como salvar a nossa fotografia. As pessoas, elas sabem fazer o tratamento de pele, fica impecável, fica dessa forma aqui, muito bom, mas na hora de exportar, de salvar a fotografia, não sabe salvar, aí joga a fotografia com a qualidade muito ruim nas redes sociais ou até mesmo envia para o seu cliente com uma qualidade diferente do que você está visualizando no seu computador. E como que você salva a sua fotografia com uma qualidade boa, né? Uma qualidade aceitável para você poder enviar para o seu cliente e o seu cliente publicar nas redes sociais. Para salvar, você vai vir aqui em imagem, tamanho da imagem. Essa minha imagem aqui tem 5.616 por 3.744, tá vendo? Para você enviar para o seu cliente e para ele poder publicar nas redes sociais, você colocando aqui, ó, você pode fazer na proporção, tá? Então a minha imagem aqui ela tem uma largura maior do que a altura. Então você pode, né, verificar aí o tamanho das redes sociais, ou então você coloca aqui uma largura de mais ou menos 2.400. Então olha lá, já colocou a proporção aqui de 1.600, né? Eu dou um OK. Então a minha fotografia ela vai adaptar, o Photoshop vai fazer o redimensionamento, tá vendo? Aí eu vou vir em arquivo, salvar como? Você vai escolher a pastinha, né, que você quer salvar. No caso aqui eu escolhi a pasta aula, né? E aqui eu vou colocar JPEG, ok? E vou colocar aqui o nome, né? Nome é foto editada, ok? E você vai marcar o JPEG, né? Marca dessa forma, coloca aqui, ó, perfil ICC, né? E vou botar em salvar. Só lembrando, galera, quando você salvar, ó, vou apertar aqui em salvar, vai aparecer a questão da qualidade, tá vendo? Você deixa aqui em 12 máxima, porque você já redimensionou, então você não precisa colocar em 10 ou 8, né? Você só faz isso quando a sua imagem já está muito grande e você não quer redimensionar, mas a gente redimensionou, então a gente vai colocar aqui em 12 e o nosso arquivo vai ficar com 2,6 megabytes, que é um tamanho aceitável. Aqui na opção do arquivo, né, do formato, você coloca aqui linha de base padrão, né? Progressivo e linha otimizada já é um assunto para uma outra aula, mas eu recomendo você marcar aqui a original. Você vê que os tamanhos eles vão mudando, tá vendo? Então eu coloco aqui na linha de base, coloca aqui o visualizar, você pode deixar marcado ou desmarcar se você quiser. O visualizar é bom porque você consegue ter uma noção do tamanho do arquivo. Então se você achar que o tamanho do arquivo está muito grande, né, o cliente não está conseguindo baixar, você pode ir diminuindo aqui a qualidade. Olha lá, se eu colocar a qualidade 10, fica uma qualidade muito boa também para visualizar, né, e fica um tamanho de menos de 1 megabyte. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui 12 e eu dou um OK. Feito isso, a minha fotografia foi salva lá na minha pastinha com uma qualidade muito boa para eu poder postar na internet ou enviar para o meu cliente. Dica extra, caso você tenha problemas de cores na internet, você visualiza as cores aqui de uma forma e lá o seu cliente está visualizando de outra forma, você tem que se atentar a vir aqui em imagem, modo, e ver se aqui ó, está em 8 bits canal e aqui está cores RGB. Ok? Lembrando, quando a gente vai fazer trabalho para gráfica, a gente trabalha com cores CMYK. Depois do projeto todo pronto, a gente marca aqui cores CMYK para poder converter e imprimir, por exemplo, se você for fazer um quadro dessa fotografia. Mas já é um assunto também para uma outra aula, ok? Então certifiquem sempre de se trabalhar com
RGB para trabalhar aí com celular, na internet e tudo mais. E aqui 8 bits também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido todas essas dicas, né? 5 dicas aí para vocês poderem ter qualidade máxima no tratamento das imagens de vocês. Se vocês gostaram dessa aula, não esqueça de deixar o comentário e o like de vocês. E divulguem para os seus amigos. Às vezes, os seus amigos aí que estão começando, né, a fazer tratamento de imagem e não sabem por onde começar, né? Indique essa aula para eles que eu tenho certeza que eles vão gostar demais. Beleza, galera? E não esqueça de visitar o meu site, onde eu estou sempre jogando ali dicas e produtos, né? Produtos que eu trago aí com um preço super especial para vocês estarem aí aumentando, né, a velocidade do seu fluxo de trabalho. Então lá tem actions que eu mesmo criei, então actions diferentes de qualquer uma que você já viu na internet, actions para poder agilizar o seu fluxo de trabalho. Então tem action, tem LUTs de tons de pele, tem actions de tratamento de pele, então visitem lá o meu site carlosalbertob.com. E em breve estará também no meu site o meu curso completo de tratamento de imagens, onde eu vou mostrar todos os segredos que nenhum fotógrafo, nenhum designer te revela na internet. Beleza, galera? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço!